Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast nosso. Estou muito feliz de estar aqui novamente compartilhando histórias com vocês, assim também como conhecendo um pouco mais de vocês. Hoje o nosso tema principal é eu decidi seguir a voz do povo e eu escolhi um tema que eu abri na caixinha para vocês no Instagram, nos stories. E vocês me mandaram várias sugestões, eu amei isso. Eu vou tentar sempre abrir uma caixinha para isso, para que a gente possa fazer essa sequência. E o nosso tema é algo que eu ouço bastante, não sou experiente, não sou professora disso, nada disso. Mas é uma das coisas que mais me perguntam e recorrentemente entre conversas entre amigas, mulheres, é sobre um relacionamento. E hoje em específico, nós comentaremos um pouco sobre relacionamento, o amoroso, conjugal, segundo a vontade de Deus. Então, se esse assunto é pra você, ou até mesmo de alguma forma te edifica, pega a sua água e a sua pipoquinha e vem comigo! Tá, então vamos lá. O tema é importante a gente ressaltar dentro desse tema, ter um relacionamento amoroso, conjugal, segundo a vontade de Deus. E o que é essa vontade de Deus? É a primeira coisa que a gente tem que se questionar. Eu já ouvi muitas perguntas, ou esse povo, esses crentes aí ficam falando o que é a vontade de Deus, não entendo nada disso. E eu queria expor um pouquinho para vocês do que é o entendimento sobre isso à luz da palavra. E a vontade de Deus é o querer do Senhor perante todas as coisas, desde a sua criação até tudo o que se move e acontece. É a causa última de tudo que acontece e é ver como a perspectiva de Cristo. E há uma diferença entre duas vontades. A primeira vontade, ela é preceptiva, eu vou explicar o que é, e a vontade decretiva. E quais são essas diferenças? A vontade preceptiva de Deus é a regra de vida que o Senhor ordenou para as suas criaturas. É aquilo que Deus quer que nós façamos. E onde a gente encontra isso? À luz da palavra. São os mandamentos que Ele nos deixa para que obedeçamos. E o que seria a vontade decretiva? A vontade decretiva, ela é aquilo que acontece sem qualquer atuação do ser humano. Deus simplesmente vem e faz acontecer, sem a gente precisar da nossa ação, do nosso pensamento, ou até mesmo da nossa própria vontade. E a vontade preceptiva de Deus, é aquela que ela é resistida, ou seja, ela é desobedecida com frequência. Essa é a vontade que muitas vezes a gente tem perante um relacionamento. Essa vontade preceptiva é aquilo que muitas vezes a gente tem sobre estes relacionamentos. A gente, não somente relacionamentos, mas em tudo, a gente tem essa escolha. Assim a gente sabe discernir entre aquilo que nós devemos escolher e aquilo que de fato nós queremos para a nossa vida. E como saber? Essa é a principal questão, né? Como saber essa vontade de Deus sobre mim? Ai, Deus, eu tô com tal situação, mas eu não sei qual a sua vontade para mim sobre isso. Aí você ora, aí você faz campanha, aí você pede para que passe um avião no céu. Gente, isso não passa, tá? Não passa. Eu, durante muito tempo, no começo da minha caminhada cristã, eu acreditava que Deus era... Eu colocava Deus numa caixinha de misticismo. Ai, Deus vai fazer passar um foguete, uma estrela brilhar, uma estrela cadente. Tudo esses paranauê. Não existe isso. Deus pode fazer isso? Obviamente pode. Ele pode fazer todas essas coisas. Mas não é normal que ele faça. Não é comum, não é recorrente. Então, o nosso principal guia, ele já deixou para nós. E muitas vezes a gente encontra dificuldade nisso, que é a palavra. Dentro das escrituras está tudo que nós precisamos, é o nosso guia, a nossa base, e tudo ali a gente encontra. E, em primeiro lugar, eu queria expor para vocês que não existe isso de descobrir a vontade de Deus. O homem, é impossível que ele descubra as coisas acerca de Deus. Até mesmo a palavra fala que terão coisas que nós não compreenderemos e não é para compreendermos. O correto a se dizer sobre isso é como devemos entender a vontade de Deus.
Não, eu sempre comento com meu esposo que não é nem... Na verdade, eu não comento muito com ele. Mas não é nem sobre entender a vontade de Deus, mas confiar. E a gente quer buscar entender muitas coisas. A gente quer que Deus revele a todo tempo para nós. A gente quer que a todo tempo tenhamos respostas e mais respostas. E não nos deleitamos nesse essencial. Então, se a gente entende que a palavra é o nosso principal guia, ali estão todas as nossas respostas, por que nós não simplesmente buscamos na palavra, em oração e intimidade com Deus? E paramos de buscar essas coisas externas e místicas. Teve até uma vez eu fiz um discipulado com uma amiga minha, a Larissa, e a gente estava comentando sobre isso mesmo, de relacionamento. Eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, ó, não espere que Deus passe o avião com uma faixa. Eu quero isso para a sua vida. Quero que você namore fulano. Quero que você faça isso. Então, tirem essas paranoias de que algo precisa cair do céu para você de fato entender. Você tem a luz da palavra, todas as respostas. E ali você pode encontrar a sua resposta e qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E o que nós devemos fazer, então, para cumprir a vontade dele? Primeiramente, nos dedicarmos e obedecermos à vontade de Deus expressa em seus mandamentos, no caso são as vontades decretivas. E à medida que nós confiamos na vontade dele, assim tudo é cumprido, tudo é fluido em nossas vidas. Esse é o quadro de fechar sobre a vontade de Deus, mas e dentro do relacionamento, que é o nosso principal tema hoje? Tá, primeiro eu queria expor pra vocês que, principalmente mulheres, né, estou falando aqui para mulheres, então vocês mulheres, eu sei que nós temos sempre um sonho de, quero encontrar um príncipe encantado, e fica pensando em contos de fadas e muitas vezes cria isso e apaga aquilo que é para ser verdadeiro, aquilo que é para ser vivido de fato. Então, mulher, primeiramente, entenda, não existe contos de fadas, não existem pessoas perfeitas, eu não sou perfeita, você não é perfeita, ninguém na face da terra é. E tire todas esses pensamentos de que você precisa, ou até mesmo, eu vi um filme lá que fulano morreu pela mulher, que não sei o quê, quero que essa pessoa seja assim pra mim. E não, sabe? Tire todos esses pensamentos e que você possa entrar de fato na vida real, naquilo que nós estamos vivendo. E mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas muitas vezes isso apaga a nossa realidade, o seu viver hoje, que você tá pensando lá na frente. Às vezes você tá tão focada em encontrar alguém, em ter alguém para si e não entendendo o propósito disso, que apaga o que você pode viver hoje, seja intimidade com Deus, aquilo que Ele pode te usar neste momento, porque você está pensando no futuro. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é: se deleitem no Senhor, que assim vocês entenderão como é se relacionar com alguém. O outro ou alguém não vai te satisfazer. Não é para isso um relacionamento, não é para isso um casamento. Não há um complemento. Eu sou tanto assim, aí o fulano vem e me completa tanto assim. Não, isso não existe. Deus é completo em vocês. Deus vem e frutifica sobre o lar de vocês. Então, vamos lá. Relacionamento. Primeiro que namorar não fazia parte, né, da cultura do Oriente Médio. E nós não encontramos isso na palavra. Não existe qualquer coisa nas escrituras que diga sobre o relacionamento. Então, o que tinha na época? Na época, os casamentos eles eram arranjados pelos pais. E havia uma cerimônia inicial de compromisso, em que os dois se comprometiam. E depois vinha o casamento, propriamente dito, e assim fez. Então, é um erro muito grande a gente pegar passagens bíblicas referente a casamento, referente à união de Cristo com a sua igreja e aplicar dentro do namoro. Não é... Aqui eu não quero dizer que, então o namoro é errado. Por que então vocês namoram? Não, não é isso.
Mas é muito delicado a gente querer aplicar todas as coisas, principalmente dentro das escrituras, algo que não existia, dentro de algo cultural nosso. Algo que foi criado por nós. Então, não tem direções específicas dentro da Bíblia que referenciam o namoro, mas aqui eu vou colocar para vocês alguns princípios gerais que podem ser aplicados dentro de um relacionamento. Primeiro, exponha e tenha determinado critérios primários. O que seria isso? Aqueles que você não pode abdicar e que podem, de alguma forma, interferir na sua fé, naquilo que você acredita para si. E o que seria isso? Esses critérios primários. A sua fé, se ali acontece, né, algum julgo desigual. Eu quero que essa pessoa seja primeiramente cristão, essa pessoa, sei lá, queira formar uma família. Princípios, há aqueles princípios primários que são da fé, aquilo que você acredita, e aqueles que, quero formar uma família tal, eu quero ter 5 cachorros, espero que ele goste de gato, que goste disso, aquilo. Então, esses são os secundários. Mas o que nós devemos ter estabelecido primeiro são esses primários, que nós não devemos abdicar. Quando você conhecer alguém, primeiramente colocar isso. Então será que ele tem de fato essas descrições que eu espero nesse setor primário? Segundo, conheça a sua pessoa em alma, emocional, temperamento é muito importante, e principalmente espiritual. Lá na frente isso faz muita, muita diferença. Então, você ter um período de conhecimento da pessoa, como ela reage a algumas coisas, do seu emocional, ela é mais emotiva nisso, ou ele é mais rígido em algumas coisas. Então, tudo isso você vai observando em um certo período de tempo. Faz muita diferença. Você não observar esses pontos, ou até mesmo focar em algum deles e esquecer de outros, que principalmente é o espiritual, lá na frente fará diferença, de fato. Então, conheça a pessoa com quem você está se relacionando. Não é errado você estar com esse período. Eu ia falar isso depois, mas eu vou colocar agora. Não é errado você, durante esse período, essa pessoa aqui não... Bom, no meu primário era que me acompanhasse na igreja, que fosse assim. Ou a pessoa não quer nada, não quer ler a Bíblia, não quer isso. Não é errado você chegar nela e falar assim, meu filho, então não dá mais não. Ou o homem, né, chegar e falar assim, minha filha, não dá mais não. Se você tem esses princípios bem estabelecidos no seu coração, na sua mente, aquilo que você espera pra você, você vai tomar esse posicionamento. Então, é algo muito sério, não é uma brincadeira de você ficar de relacionar. Acontece. E que bom que muitas vezes acontece esses términos. Então, não tenha esse receio. Ou até mesmo se isso já aconteceu com você, não sinta julgada. Meu Deus, mas já namorei com uma, não deu certo, porque fulano não gostava de ir na igreja comigo. Não era aquilo que eu esperava, e namorei o outro lá. Então, recalcule tudo que você tem passado. Então, pare um pouco às vezes, de pensar naquilo que a gente falou no começo, né? De pensar nesse futuro e viver esse hoje. De buscar essa identidade com Deus, esse crescimento com o Senhor, e assim Ele vai te mostrar. E terceiro, busquem ao Senhor juntos e singularmente. Aqui é muito importante esse singularmente, porque é muito bom, assim, e é sempre muito bom a gente ter com quem buscar, a pessoa te acompanhar na igreja, a pessoa fazer uma leitura bíblica com você. Mas também, singularmente, na verdade, é o principal. Porque muitas vezes, aqui eu digo para as mulheres já casadas, né? Muitas vezes o seu cônjuge, ele não vai querer naquele momento, ele teve um dia totalmente estressante e ele deixou para ler a palavra ou deixou para orar no final do dia. E tá tudo bem, ele teve um dia cansativo. Mas muitas vezes isso vai ficando, ou até mesmo a mulher se coloca nesse papel. E um ou outro precisam se nutrir. Ali é importante buscar singularmente, porque se você tem buscado ao Senhor singularmente, você vai nutrir o outro. Vai falar,
Não, vamos fazer isso aqui, vamos ler aqui. Então, é um auxiliando e ajudando o outro, isso é muito importante. Ligando isso que eu falei sobre buscar ao Senhor juntos e singularmente, sempre colocar o Senhor no centro. É muito comum, na verdade, a gente falar, coloque o Senhor no centro do seu relacionamento. E a gente não faz assim. Por quê? A gente acha que o outro precisa nos satisfazer naquela relação, o outro precisa nos suprir em tudo, na nossa emoção, no nosso espiritual, em tudo. A gente suga totalmente a outra pessoa pensando que ela é para fazer as coisas por nós, e não é assim. Primeiramente, nós devemos entender que o Senhor é a base de tudo isso. E assim, a gente colocando Ele em primeiro lugar, a gente tira todos esses ídolos do nosso coração. Então, o namoro ele é feito para acabar. Seja para um casamento ou para simplesmente um término. Isso, exatamente, um término. Um término. E aqui tem muitos questionamentos de... então quanto tempo eu tenho que me relacionar com a pessoa para que eu possa me casar? Eu direi que isso é algo muito relativo, mas, ao meu ver, na minha vivência, naquilo que eu sempre quis pra mim, eu nunca quis alguém que falasse pra mim assim, a gente vai namorar, sei lá, 6 anos, porque nesses 6 anos eu vou te conhecer. Eu nunca quis isso. Eu sempre quis uma pessoa que ali estivesse me conhecendo e eu pudesse expor pra ela tudo aquilo que eu sou, todos os meus defeitos, todas as minhas imperfeições. E a gente conhecesse um ao outro naquele momento. E que não ficasse. Pra mim, ao meu ver, pra mim era sempre uma enrolação. Então, às vezes no seu caso, pode ser que você tenha namorado há muito tempo, há muitos anos. Mas esse é o seu tempo pra você refletir o porquê você tá nesse tempo. E foi algo que eu nunca quis pra mim. Foi algo que eu sempre tive estabelecido. Eu falei assim, não, eu quero namorar pouco tempo, eu quero noivar, que é logo a sequência, né? Por mim já casava sem o noivado, né? Mas o noivado é só pra gente celebrar. E casar. Então, é algo muito relativo eu responder sobre isso. Mas, ao meu ver, por tudo aquilo que eu já tinha estabelecido em mim, eu nunca quis esperar. Então, caso você tiver esses pensamentos de eu quero logo casar e não quero namorar muito, então estabeleça isso primeiramente no seu relacionamento, nessa pessoa que você tem se relacionado. Exponha pra ela qual é a sua vontade, porque muitas vezes você expõe pra ela a sua vontade, eu quero quero namorar tantos anos, quero fazer isso, aquilo, e expõe isso pra pessoa. E muitas vezes não é isso que a pessoa quer, ela fala, bom, mas o meu propósito não é esse. Meu propósito é namorar tantos anos e fazer isso, aquilo. Então, estabeleça bem esses critérios. E tenha principalmente os seus critérios bem estabelecidos, as suas vontades e aquilo que você acredita bem estabelecido. E segundo, o que é importante também a gente saber, eu queria compartilhar com vocês, é alinhar esses conceitos, né, que eu já expus, alinhar esses conceitos com o seu parceiro e principalmente se vocês estiverem no momento de noivado, caso não haja um alinhamento ou até mesmo essas conversas ou de o que cada um espera, sejam de linhas primárias, linhas secundárias, é o que eu tinha falado no começo que eu ia falar depois. Não tenha esse receio de terminar, mais uma vez falando. É muito, muito importante, algo crucial a gente ter um entendimento que um casamento não é uma brincadeira. O casamento
é algo muito sério. A pessoa, você vai viver com aquela pessoa, a gente espera que viva, né? O resto da sua vida. O resto da sua vida. Então tem esses conceitos, essas linhas bem estabelecidas. Eu comentei um dia na minha caixinha de perguntas, vocês mandaram sobre... Era alguma coisa de relacionamento, eu não vou me lembrar bem. Mas eu comentei um pouco sobre o que é o julgo desigual. Vocês sabem o que é o julgo desigual, então vou explicar novamente. Julgo, pra quem não sabe, é aquele... Não é vou dizer instrumento. Mas é aquilo que leva vou colocar aqui dois animais. Sejam eles quais forem. Se um animal pequeno e ali um animal mais lento tiver nessa velocidade mais lenta, mais retardada do que o outro, não é retardada, do que o outro, isso atrapalha o caminho. Então, o julgo desigual é a mesma coisa. Imaginem que você e o seu parceiro estão nessa linha, estão caminhando e um fica nesse regresso. Você quer estar lá na frente e às vezes o seu parceiro tá lá atrás, ou o seu parceiro tá lá na frente e você tá lá atrás. Então há uma desigualdade. Então isso é muito importante para que vocês tenham isso alinhado, principalmente daquilo que a gente já comentou, que são as linhas primárias. Qual é o conselho que eu tenho para vocês hoje? Primeiramente, o conselho que eu tenho para vocês é: não percam primeiramente o propósito do presente, depositando expectativas no futuro. E o que seria isso? É o que eu comentei no começo. Muitas vezes a gente é tão focado sobre, eu preciso encontrar alguém, será que Deus vai um dia ter alguém para mim? Não focar nessas coisas futuras, expectativas futuras, e deixar de viver o hoje. Você, mulher, principalmente mulher solteira, eu sei que é o sonho de toda mulher casar, eu sei porque eu vivi isso e muitas vezes a maioria das pessoas comentam isso. Meu sonho é casar, meu sonho é constituir uma família. Então, entregue isso ao Senhor, mas também não perca de viver esse hoje. Muitas vezes que Deus pode querer te usar em muitas outras coisas, ou muitas vezes ter uma intimidade maior com você, que você só tá focado naquilo lá e perde isso. Então, o agora é importante. O agora de você se conhecer e permitir que conheça o Senhor singularmente é essencial. Porque assim como a gente já disse, a nossa principal questão não é eu me relacionar com o outro e conhecer a Deus quando eu estiver me relacionando, não. É você conhecer a Deus, primeiramente singularmente, você tendo intimidade com Deus singularmente, e assim Ele vai te preparar uma pessoa, para que os dois busquem ao Senhor juntos. Então, o meu conselho principal é esse. Conheçam a Cristo inteiramente. Coloquem o Senhor sempre em primeiro lugar e todas as outras coisas serão alinhadas e assim depositadas de acordo com a sua perfeita vontade. Então, priorize o amor de Deus. E você saberá discernir aquilo que te espera. Então, muitas vezes você fala, mas como que eu sei? Veio esse, tá ok, já fechou, estabeleceu essas minhas linhas primárias, até secundárias, glória a Deus por isso. Mas aí, como que eu sei? Então, se deleite de fato na palavra. Nas escrituras você encontra, assim como a gente já comentou, é o seu guia principal. Então, que você tenha isso como seu alimento. Coma disso todos os dias, que assim você saberá discernir. Muitas vezes você não vai nem precisar de um despertar que o avião passa, você já saberá. Deus já está te falando ali, então não precisa... É muito bom a gente poder ouvir, né, do outro, mas muitas vezes não precisa. Deus não quer que nós ouçamos do outro. Olha, você tem que fazer isso, Deus me falou que você tem que fazer isso. Não. Teve uma vez que aconteceu uma situação, não tem a ver sobre relacionamento, mas tem a ver com isso, que uma amiga chegou e eu não estava participando da conversa, eu só estava presente. E a conversa era entre essas duas amigas. E aí uma amiga falou pra outra assim, parece que eu tô contando aquelas parábolas. Uma amiga falou pra outra assim, hoje eu vou lá na minha irmã lá,
Nada contra, tá, gente? Mas eu só contando a situação, pra explicar. Hoje eu vou lá naquela irmã lá, porque vai revelar pra mim o que eu tenho que fazer em relação a isso, amanhã, minha decisão. E aí essa outra irmã chegou e falou assim, irmãzinha, escuta aqui, vem cá, deixa eu te falar um negócio. O que é mais gostoso? A gente ouvir do outro, nossa, fulano pediu pra eu te falar que você está linda. Ou Deus chegar em você e falar assim, caraca, como que você é linda? Como você é minha princesa. Então não é muito mais prazeroso a gente ouvir da boca do próprio Deus e não buscar muitas vezes de terceiros? Então, como eu disse, é muito bom às vezes e edificante. Às vezes são palavras que a gente precisa, mas que a gente não foque nisso. A resposta tá ali. Se você tem se entregado inteiramente, tem essa intimidade com o Senhor, escute a voz dele. Mas eu não escuto Deus. Então, se deleite, espere este momento. Muitas vezes Deus age nesse silêncio. Então, mulheres, sendo elas solteiras ou não, como eu já disse, primeiramente conheçam a Cristo, se permitam ser amadas por Ele, se encontrem no Senhor, foquem naquilo que eles têm para vocês hoje, principalmente mulheres solteiras que têm esse pensamento de será que um dia eu vou encontrar? Se deleite totalmente no Senhor, conheça esse primeiro amor, aquele que é o principal sobre as nossas vidas. Não há amor maior que esse. Toda vez eu falo do amor dele, eu choro. Não sei porquê, mas eu fico chorando. Porque não há amor maior que esse. E quando a gente é encontrada nele, tudo é suficiente. Não tem coisa maior do que você chegar, se deleitar no colo do Senhor e entender quem você é nele. E todas as vezes que você se sentir diminuída, todas as vezes que você... Muitas vezes acontecem situações no dia a dia que você fala, caraca, você pega e só se deleita nele, como é bom poder ouvir as palavras dele sobre a sua vida. Então, conheça esse primeiro amor. As outras coisas virão. As outras coisas ele tem preparado. Então, tenha primeiramente isso estabelecido em seu coração. O amor do Senhor é a premissa. O amor do Senhor vai ser a premissa dentro também do seu casamento. E as coisas fluem quando a gente coloca essa vontade do Senhor em primeiro lugar. E é isso. Esse foi mais um podcast. E infelizmente nós vamos parar por aqui. Mas nós teremos muitos outros. E eu estou muito, muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Ai, Jesus, espera. Eu confesso que um dia eu tentei escrever um livro. Eu comecei ele e parei em várias outras páginas. E sempre foi meu sonho compartilhar, sabe? Com vocês. E é um grande sonho isso. Tá compartilhando, tá conhecendo histórias e... Como eu disse também no primeiro que a gente fez, sabe? A gente é humano. E eu tô aqui também pra isso, pra ouvir também a sua história, você ouvir a minha, entender que nós não somos perfeitas. Que a gente tem várias lutas pra cravar todos os dias e queria dizer que eu também estou aqui por vocês. As caixinhas que eu abro no Instagram não são simplesmente pra abrir, eu tenho que abrir uma caixinha hoje, não. É pra demonstrar que eu tô ali também por você, porque eu sei também que é difícil. E é isso, queria dizer que... Teve 2 chances hoje. Queria dizer que o nosso link do nosso site está na bio do nosso Instagram. Então, se você não viu ainda, ou se você não acompanha o nosso Instagram... Instagram, que você possa conferir, que seja muito edificante para você. Mande o seu pedido de oração. Eu quero te conhecer, quero ter uma intimidade com você, e assim a gente vai compartilhando histórias, vai compartilhando aquilo que a gente tem mais em comum, que é a nossa humanidade, aquilo que nós somos como mulheres. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito edificante para você. E é isso aí. Deus te abençoe. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, é isso aí. Muito obrigada e um beijo grande.